Eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar por ti. E só contigo ficar. E só pra te olhar. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Setembro, mês da Bíblia. E o nosso querido Papa Emérito Bento XVI, assim nos diz: a Sagrada Escritura não é algo que pertence ao passado. O Senhor não fala no passado, mas no presente. Ele fala conosco hoje, dá-nos a luz, mostra-nos o caminho da vida, concede-nos a comunhão e assim prepara-nos e abre-nos para a paz. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, a Sagrada Escritura deve ser muito, muito, muito amada por todos nós, lida, meditada e colocada em nossa própria vida, porque a palavra de Deus fala no presente, nos ilumina hoje, nos direciona para Deus, para o bem, para o próximo hoje. Por isso, 21 de setembro, celebramos o apóstolo e evangelista São Mateus, este homem que conviveu com Jesus Cristo, a palavra do Pai, e que nos deixou também escrito o primeiro evangelho. Vejam, meus irmãos, este homem teve contato pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, e este amor que sentiu ao ver Jesus Cristo, ao conviver com Ele, ao ouvir a sua palavra, transformou de pecador em santo e anunciador de Jesus Cristo, apóstolo. E também este amor apaixonado por Jesus Cristo o levou a dar a vida por Ele. Nós, meus irmãos, ao ouvirmos o relato da vida dos santos e santas, é para acolhermos no coração a história de cada um, para também escrevermos a nossa história sob o olhar de Deus, no coração de Jesus Cristo, iluminados pelo Espírito Santo. No tempo de Jesus Cristo, na época em que a Palestina era apenas uma província romana, os impostos cobrados eram onerosos e pesavam brutalmente sobre os ombros e os bolsos dos judeus. Os judeus tinham que arcar com os impostos injustos, como acontece ainda hoje também. E a cobrança desses impostos era feita por coletores públicos que eram considerados homens ruins, sanguessugas, verdadeiros esfoladores do povo, porque não tinham escrúpulo em cobrar do povo o que era indevido. Eram chamados publicanos e também, quando pertenciam ao povo de Deus, eles eram marginalizados, eram tidos por pecadores públicos e estavam fora da salvação que Deus daria a todos aqueles que o serviam. Portanto, ser judeu e trabalhar para os romanos era a pior coisa que um judeu podia fazer. E por esse fato mesmo, ele já estava excluído da salvação. Esta é a história de São Mateus. Era um cobrador de impostos, era do povo de Deus, mas trabalhava para os romanos. E assim que ele se encontra com Jesus, o seu nome, que era Levi, é trocado para Mateus. Mateus significa dom de Deus, e realmente foi um dom que Deus lhe deu na sua misericórdia ao chamá-lo para trabalhar no seu reino, e também ao
chamá-lo à conversão de vida, como nós também tantas vezes somos chamados a mudarmos de vida pela misericórdia do coração de Jesus, pelo seu amor que a todos quer ver junto a si no céu. Foi o que aconteceu com Mateus. Um dia, depois de pregar, Jesus caminhava pelas ruas da cidade de Cafarnaum e se encontrou com Levi. Não sabemos o que Levi havia já experienciado na sua vida. Não conhecemos a sua história pessoal, não sabemos que fatos determinaram que ele fosse trabalhar para os romanos, a pobreza, a necessidade, quem sabe. Mas uma coisa é certa, Deus conhece o coração de cada um. Deus conhece a vida de cada um e também os motivos pelos quais os homens e as mulheres agem. E assim foi. Quando Jesus passa perto de Levi, Jesus olha nos olhos dele. E quando Jesus olha nos olhos, meus irmãos, Jesus vai além. Ele chega ao coração, chega à alma da pessoa. E Levi sentiu-se tocado por esse olhar de Jesus. Sentiu-se amado, coisa que ele não sentia mais, porque sendo já excluído da salvação, era olhado por todos como traidor, como mau, como pessoa que não merecia consideração e, portanto, não recebia de ninguém amor. Mas naquele instante, ele sentiu-se amado por Jesus. O olhar de Jesus é assim, meus irmãos. Abrange todo o nosso ser e, sobretudo, o amor que o nosso coração deseja. Este amor nós encontramos no olhar de Jesus, e Levi encontrou-se com Jesus verdadeiramente. E Jesus, olhando com misericórdia, com carinho e com compreensão, disse para ele: segue-me. Com certeza, meus irmãos, ele jamais poderia pensar que ouviria este convite de Jesus, dada a situação em que ele vivia, situação de pecado, como homem excluído. No entanto, Levi imediatamente levantou-se, nos conta o Evangelho. Abandonou a banca de impostos, mudou de vida, mudou de nome e seguiu Jesus. Essa mesma proposta Jesus faz a cada um de nós hoje. Como disse o Papa Bento, Deus fala no presente. Hoje, Ele nos convida também a mudarmos de vida, a assumirmos o nosso nome de cristão, sermos verdadeiramente seguidores de Cristo e a deixar tudo aquilo que é empecilho para a nossa vida no céu, que é empecilho para vivermos em santidade neste mundo. E isto aconteceu com Levi, pode acontecer conosco, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, não é? Mas, vejam, meus irmãos, com certeza podemos pensar também que Levi já havia ouvido falar de Jesus, porque a conversa corria, todos comentavam, falavam deste homem que tinha palavras que atingiam o coração, este homem que amava, que acolhia, que perdoava, e por certo, ele devia, no seu coração, desejar um encontro com Jesus. E este encontro aconteceu. E Levi acolheu as palavras de Jesus e o colocou no seu coração. E a ele também deu o seu coração. Aderiu completamente à verdade que Jesus anunciava, ao reino de Deus. E daquele dia em diante, então, com o nome já trocado para Mateus, ele se tornou um dos maiores seguidores e apóstolos de Jesus Cristo. Acompanhou em todas as suas caminhadas e pregações pela Palestina. E São Mateus também foi o primeiro apóstolo a escrever um livro contando a vida e a morte de Jesus. Este livro que ele deu o nome de Evangelho, que quer dizer a boa notícia, a boa nova, e que foi usado muito pelos primeiros cristãos da Palestina. E quando o apóstolo São Bartolomeu viajou para as Índias, levou consigo uma cópia. E depois da morte e ressurreição de Jesus,
os apóstolos se espalharam pelo mundo e Mateus foi para a Arábia e a Pérsia para evangelizar aqueles povos pagãos. Porém, ele foi vítima de uma grande perseguição por parte dos sacerdotes locais, que mandaram arrancar-lhe os olhos e o encarceraram, para depois ser sacrificado aos deuses. Mas Deus não o abandonou como não abandona ninguém. E mandou um anjo que curou seus olhos e o libertou. Mateus, então, seguiu para a Etiópia, onde mais uma vez foi perseguido por feiticeiros que se opunham à evangelização, que não queriam que a verdade fosse anunciada em suas terras. Porém, o príncipe herdeiro morreu e Mateus foi chamado ao palácio. E por uma graça divina, pela sua intercessão, o filho da rainha Candace ressuscitou. E isto causou grande espanto e admiração entre os presentes. E assim, com este ato, este milagre confirmado por Deus, São Mateus conseguiu converter grande parte da população. Naquela época, então, a igreja da Etiópia passou a ser uma das mais ativas e florescentes dos tempos apostólicos. Realmente, a Etiópia abriu o coração para Deus, aceitou o Evangelho, aceitou a verdade que é Jesus Cristo e caminhou por este caminho na fidelidade ao anúncio que fez São Mateus. E São Mateus, então, meus irmãos, morreu por ordem do rei Hitarco, que era sobrinho do rei Egipo, e ele estava celebrando a Santa Missa quando foi morto. E isto aconteceu porque o rei Hitarco se apaixonou pela jovem Ifigênia e queria que São Mateus intercedesse, pedindo à moça que aceitasse o seu pedido de casamento. E São Mateus se recusou a fazer isso. Inconformado com a atitude do apóstolo, Hitarco mandou então que seus soldados o executassem. E assim ele, fiel a Jesus Cristo, fiel ao Evangelho que ele anunciou e pelo qual deu a vida, testemunhou mais uma vez o seu amor apaixonado por Jesus Cristo. O encanto da sua vida, que foi conviver, seguir, amar, imitar o seu Mestre Jesus Cristo. Como nós também, meus irmãos, devemos fazer. Este deve ser o objetivo da nossa vida. E no ano 930 da nossa era, as relíquias mortais do apóstolo São Mateus foram transportadas para a cidade de Salerno, na Itália, onde, até hoje, ele é festejado como padroeiro desta cidade. E a igreja fixou o dia 21 de setembro para celebrarmos a festa de São Mateus Apóstolo. São Mateus, lá no céu, intercede com toda certeza por cada um de nós. Intercede pela nossa amada e santa Igreja Católica Apostólica Romana. Intercede por todos aqueles que se consagram a Deus e que, como Ele, vão pelo mundo anunciando o Evangelho, anunciando o nosso Senhor Jesus Cristo, anunciando a salvação. São Mateus, apaixonado por Jesus Cristo, nos obtenha também esta graça para cada um de nós. São Mateus, apóstolo e evangelista, rogai por nós. Desde sempre Deus pensou e no ventre consagrou esse simples pecador, pelo nome me chamou. Para o mundo então eu vim, demorei, mas descobri que aqui é meu lugar, eu nasci pra me doar. Se você, jovem, quer se apaixonar por Deus, consagrando-se a Ele na vida religiosa, fale conosco. Somos as missionárias da Infinita Misericórdia de Deus. Acesse nosso Facebook, Irmãs Missionárias da Infinita Misericórdia de Deus, e você conhecerá o nosso carisma e o trabalho que fazemos no Reino de Deus. Nosso telefone 17
3245-1049. Fale conosco e você verá como é bom apaixonar-se por Deus.